Bom dia, povo de Deus, que bom, já estamos próximos já ao Natal, viu? O Natal, nós estamos agora já na terceira semana do Advento, tempo de espera. Natal está batendo as portas aí, o dia em que nós vamos comemorar a primeira vinda de Jesus e aguardar, né, o chamado dele quando ele vier na segunda vinda para nos realmente fazer aquela separação e com certeza, como Deus não quer perder nenhum dos seus filhos, ele quer arrebanhar todas as suas ovelhas. Claro, precisamos de converter o nosso coração, precisamos de nos converter, precisamos de trabalhar a nossa mente e o nosso coração para Deus. Que bom. Felizes estamos de estar aqui nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024. Hoje, como nós sabemos, é dia de adoração ao Santíssimo, é dia de vivenciar realmente este amor de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos familiares, enfim, é momento de louvar e agradecer a Deus por nossas vidas. Tempo de espera, tempo de espera. Convertei os nossos corações, João Batista ia dizer, convertei-vos e credes no Senhor. E Jesus, ele sempre nos coloca, vamos nos converter, crer no Evangelho e partir em direção a esta boa nova, levar a unidade às pessoas, aos outros e ao nosso coração. Hoje estamos muito felizes que esta quinta-feira maravilhosa nos encontramos aqui na Web Rádio Mãe do Socorro e também vamos nos encontrar na paróquia. Hoje tem adoração de 3 às 5 e missa às 17, às 5 horas. E ainda tem na Capela Padre Pio adoração às 6 e missa às 19. Olha, você é convidado. Adoração, contexto, enfim. Vamos participar, vamos nos somar, vamos abrir o nosso coração para o amor de Deus e a constância de Cristo, viver plenamente esta graça. E para iniciar, vamos pedir a proteção da nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós já vamos, cada um ciclo da nossa vida, nós vamos vivenciando a graça de Deus. E a cada programa nós vamos colocando um tema, alguma coisa para nós nos aprofundarmos diante do catecismo da igreja e diante de uma catequese, né, para aprendermos um pouco a caminhar com Deus, entendendo o que é que nossa doutrina, a nossa Igreja Católica nos mostra e faz conosco no dia a dia. Nós já estamos agora no terceiro mandamento. Primeiro nós falamos dos sacramentos, que foram 7, todos nós escutamos, aprendemos e vamos também sempre buscar no catecismo e estudar um pouco sobre os sacramentos, para não deixar de vivê-los, porque os sacramentos Deus nos deixou para que nós vivenciarmos eles completamente, e sabemos que todos os sacramentos é o próprio Cristo que realiza em nossas vidas, e sempre o Espírito Santo desce sobre nós, desses sacramentos. E agora estamos falando sobre os mandamentos, falamos sobre o primeiro mandamento, sobre o segundo, agora hoje vamos falar sobre o terceiro mandamento. Você sabe qual é o terceiro mandamento da igreja? A Igreja Católica. Qual é o terceiro mandamento da lei de Deus? Da igreja o terceiro mandamento é santificar os domingos e festas, guardar domingos e festas. Esse mandamento é um chamado para santificar o tempo dedicado à comunidade religiosa e a Deus. Veja que esse terceiro mandamento, se a gente não seguir, eu vou pegar o catecismo, vamos trabalhar em cima do catecismo e vamos também já colocar na nossa mente que se faltarmos a uma Santa Missa no
do dia de domingo é pecado, e festas também dedicadas à igreja, aos santos, a Deus, é pecado se nós não passarmos, a não ser que esteja um motivo justo. Mas lá em Êxodo, ele nos fala que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nele nenhum trabalho. Está em Êxodo, capítulo 20, de 8 a 10. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado, não é o sábado que o Senhor vai mandar no Senhor. O Deus, Jesus, é o Senhor também do sábado, todos os dias. Está em Marcos 2, 27 e 28. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, é um pouco do o Antigo Testamento, onde nós sabemos que o sábado o Senhor fez tudo em 6 dias, e no 7º ele descansou, que é o sábado. O sábado, ele é um dia realmente delicado no decálogo, que refere à santificação, e o 7º dia, que é o dia do descanso completo ao sagrado. A Escritura faz a este propósito memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele se encontra, mas ao 7º dia descansou. Eis porque o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Está lá em Êxodo 20, 11. Veja, no livro do Êxodo, ele diz que em 6 dias Deus criou tudo, né? E no sábado santificou, e no sábado ele descansou. E nós sabemos que o Senhor, este é o dia que o Senhor fez, e exultemos e cantemos a alegria nele. Está lá no Salmo 118, 24. O dia da ressurreição é a nova criação. E Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Está em Marcos 16, 2. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o 8º dia, a seguir ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Este dia tornou-se para os cristãos o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Nos reunimos e acreditamos que realmente Deus fez, como está lá em Êxodo, em 6 dias, toda a sua obra-prima, e no sábado descansou. E nós, da Igreja Católica, nós vemos que o domingo, que é o dia da ressurreição, é como se fosse o nosso sabate, né? Mas é o dia concreto, que é o dia em que nós ressurgimos para a nova vida. A celebração do domingo é o cumprimento da prescrição moral naturalmente escrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular sobre o signo da sua bondade universal para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo o Espírito retoma e celebra em cada semana o Criador e o Redentor do seu povo. Então vejamos que o domingo, o dia do Senhor, é o dia em que a gente realmente nos colocamos diante dele para adorar, prestar culto, participar da celebração eucarística e realmente sentir esse dia da ressurreição, viver com Cristo. O domingo distingue-se expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente em cada semana e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos o domingo, realiza plenamente a Páscoa de Cristo. A verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem em Deus, porque o culto da lei preparava para o mistério de Cristo e o que nela se praticava era a figura de alguém com algum aspecto relativo a Cristo.
Os que viveram segundo a antiga ordem das coisas alcançaram uma nova esperança, não guardando já mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida foi abençoada por Ele pela sua morte. Veja, o catecismo, ele vai nos mostrar, do catecismo 2175, ele vai nos mostrando que o Senhor, Ele é o Senhor de todos os dias. Todos os dias, Ele fez todos os dias, abençoou. O sábado descansou e o domingo, o dia da ressurreição. E no domingo, nós sabemos que se faz memória do momento em que Ele está na cruz, do momento em que Ele ressurge, morre, não a morte física mais, mas a morte incruenta, mas faz memória. Ele mesmo que deixou esse momento para que nós vivenciarmos, que é o momento em que no altar, na mesa onde prepara-se todo o cordeiro, onde prepara-se a Páscoa, e aí ressurge todos os dias, todos os domingos, todas as santas missas, nós vivemos com Cristo completamente e Ele renova a sua vida em corpo, alma, sangue e divindade para que nós realmente participemos. A celebração dominical do dia a dia eucarística do Senhor está no coração da vida da igreja. O domingo em que se celebra o mistério pascual, por tradição apostólica, deve guardar-se em toda a igreja como primordial dia festivo do preceito. Então, temos os dias de preceitos, os dias festivos, mas o domingo, todos os domingos é dia festivo, é dia de preceito. Do mesmo modo, deve guardar-se os dias de Natal, de nosso Senhor Jesus Cristo, Epifania, Ascensão a Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Santa Maria, Mãe de Deus, Sua Imaculada Conceição, Assunção, São José, São José e os apóstolos São Pedro e São Paulo, e finalmente o dia de Todos os Santos. Veja que tem vários dias em que devemos guardar da igreja, devemos participar dessa nossa reunião de assembleia, devemos participar da celebração eucarística. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual: vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor, confessar os próprios pecados, arrepender-se deles na oração, assistir à santa e divina liturgia, acabar sua oração e não sair antes da despedida. Muitas vezes temos dito: este dia a vós dado para a oração é o descanso, e o dia que o Senhor fez nele. Exultemos e cantemos de alegria. Veja a explicação que o nosso catecismo nos traz. Ele nos diz que devemos vir cedo, ir ao Santíssimo, participar da Santa Missa e não sair correndo antes da despedida, e sim participar até o final, do início até o final das Santas Missas. Essa prática da reunião da Assembleia Cristã data de muitos anos, dos princípios da idade apostólica. A Epístola aos Hebreus lembra: sem abandonarmos a nossa Assembleia, como é costume de alguns, mais exortados mutuamente fazerem. Então, lá em Hebreus 10, 25, ele nos fala dessa tradição da igreja, onde nós devemos participar com o coração mesmo, com os joelhos no chão, participar verdadeiramente desse momento em que nós estamos diante de Cristo por completo, em corpo, alma, sangue e divindade. A paróquia é uma certa comunidade dos fiéis, constituída estavelmente em uma igreja particular, cuja cura pastoral, sob a autoridade do bispo diocesano, está confiada ao pároco local como ao seu pastor próprio, e é o lugar onde todos os fiéis podem reunir-se para a celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão
na expressão ordinária da vida litúrgica, e ela faz uma catequese, reúne, celebra, ensina a doutrina de salvação de Cristo e a prática da caridade do Senhor em obras boas e fraternas. Veja a importância de termos o conhecimento dos nossos sacramentos e dos nossos mandamentos. Veja que o catecismo da Igreja Católica, ele nos dá uma catequese realmente forte, completa, onde nós podemos nos debruçar sobre ela e viver plenamente com esse livro de cabeceira, aprendendo e colocando em prática. Podes também rezar em tua casa, mas não pode rezar aí como na igreja, né? Rezar em casa nós podemos. E temos que rezar em casa também. Mas temos que ver que na igreja nós vamos participar da Eucaristia. É o grito lançado a Deus de uma só voz, de um só coração. A qualquer coisa mais a união do Espírito, a harmonia das almas e o laço da caridade e as orações do sacerdote. Tudo isso. O laço, a união entre as pessoas, a caridade, a abertura de coração e também o sacerdote elevando todas as nossas preces a Deus. O mandamento da igreja determina que precisa a lei do Senhor no domingo e nos outros dias festivos de preceitos. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Tem a obrigação, se não participar é pecado, tem que se confessar. Cumpre o preceito da participação na missa quem ele assiste, onde quer que se celebre em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do dia antecedente. Normalmente, todos os dias de santos, tal, nós temos o dia anterior, que precede, e no dia do próprio, determinado do próprio santo. A Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. É por isso que os fiéis têm a obrigação de participar da Eucaristia. A participação na celebração comum da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e à sua Igreja. Os fiéis atestam desse modo a sua comunhão na fé e na caridade. Juntos dão testemunho da santidade de Deus e da sua esperança na salvação e reconfortam-se mutuamente sob a ação do Espírito Santo. Veja que nós, quando viemos à igreja, quem tem realmente costume, o hábito, já se dedica completamente, não pode, se faltar, sente falta. Se eu não venho à missa buscar a graça, eu passo uma semana sem graça, porque meu coração está voltado para Deus, e eu sei que Deus fala sempre em todos os lugares, como nós sabemos, mas na igreja, na Eucaristia, Ele fala diretamente ao seu coração. E quando você comunga, mesmo espiritual, é o próprio Cristo que está dentro de você. Você se torna um outro Cristo, in persona em Cristo. Se for impossível participação na celebração eucarística, por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, recomenda-se muito aos fiéis que tomem parte na liturgia da palavra. Se houver na igreja paroquial ou num outro lugar sagrado, celebração segundo as prescrições do bispo diocesana, ou consagre um tempo conveniente à oração pessoal, ou em família, ou em grupos de famílias, conforme a oportunidade. Ou seja, se você não foi à igreja por algum motivo, ou que muitas vezes tem alguns interiores distantes, que não tem padre suficiente, nem um diácono, nem alguma pessoa que esteja preparada e que esteja autorizada para fazer as celebrações, então, em casa mesmo, ou você sozinho, ou com a família, ou com os vizinhos, mas sempre rezar, pedir a Deus, entregar nas mãos dele e deixar ele agir nos seus corações. Porque aí sim, Deus está vendo. E aí não foi pecado, porque ele não teve condições de ter um celebrante. Então, se não tem um celebrante, aí sim, é válido. Não é pecado. Mas se tiver um celebrante e você estiver sem fazer nada em casa e deixar de ir à missa para ficar em casa, assistir televisão ou qualquer outra coisa, não pode. Preste atenção, é pecado grave, viu?
tal como Deus repousou no sétimo dia, depois de todo o trabalho que realizara. Está lá em Gênesis 2:2. Assim a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do dia do Senhor contribui para que todos gozem do tempo de descanso e lazer suficiente que lhes permita cultivar a vida familiar, cultural, social e religiosa. Ou seja, o domingo, claro, tem algumas pessoas que, para manter a família, tem que trabalhar no domingo. Aí o dia dele, ele pode ver outro dia na semana, o dia que ele tiver folga. Vai à missa, se possível sai com a família, um pouco de lazer, descansa, mas sempre tem um dia que a pessoa deve descansar, entregar-se mais ao descanso e a viver realmente a prática religiosa, viver realmente a ser cristão, ser o próprio Cristo, viver essa graça desse amor de Deus. O amor da verdade procura o santo. A necessidade do amor aceita o justo. Então, está lá no Salmos, no Catecismo 108, nos mostrando que para ser justos, devemos buscar as coisas de Deus, devemos amar a verdade, o amor de Deus, a verdade na santidade. Os cristãos que dispõem de tempos livres, lembre-se dos seus irmãos que têm a mesma necessidade e os mesmos direitos e não podem descansar por motivo de pobreza, de miséria. O domingo é tradicional consagrado pela piedade cristã. As boas obras e os serviços humildes dos doentes, enfermos, a pessoa de idade já avançada. Os cristãos também santificarão o domingo, prestando à sua família e vizinhos tempo de cuidados, prestar atenção a eles, vivenciar essa graça desse amor, de prestar aos outros a solidariedade. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação que nos favorece o crescimento da vida interior de um cristão. Veja quantas coisas o Catecismo nos ensina e quantas coisas nos mostra também os mandamentos da Igreja. Santificar os domingos e festas de guarda exige um esforço comum. Todo cristão deve evitar impor a outro sem necessidade, o que possa impedi-lo de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes e as obrigações sociais atrapalharem alguma coisa, nós devemos também nos conscientizar de que algumas pessoas, por necessidade de trabalho para que a família sobreviva, eles não podem, e aí Deus está vendo, né? Responsabilidade de um tempo suficiente de descanso. Os fiéis estarão atentos com moderação e caridade para evitar os excessos, a violência, a originalidade e às vezes nas diversões de massa, no obstante ao respeito, à liberdade e também à liberdade religiosa e pelo comum de todos os cristãos. Deve esforçar-se pelo reconhecimento dos domingos e dos dias de santos da Igreja. Como dias feriados legais, devem dar todos o exemplo público de oração, respeito, alegria, defender as suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legislação do país ou por outras razões obrigarem a trabalhar no domingo, que este dia seja vivido em outro dia, como nós acabamos de colocar. O dia da nossa liberdade que nos faz participantes da reunião festiva do Senhor, Assembleia de primogênitos inscritos nos céus. Devemos participar desses dias com realmente gratidão a Deus, com amor a Deus. Guardar o dia, o sétimo dia será um dia de repouso completo ao sagrado do Senhor. O sábado, que representa o acabamento da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada na ressurreição de Cristo. A igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo, o 8º dia,
que com razão se chama Dia do Senhor ou o domingo. O domingo guarda-se toda a igreja como primordial de festivo de preceito. No domingo e outros dias de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da Santa Missa. No domingo e nos dias festivos de preceito, obtenha-se naquele, às vezes, um trabalho que você está fazendo, mas deixa o trabalho de lado, deixa aquele negócio de lado, no entanto, que não impeçam a sua sobrevivência, e vai prestar culto a Deus. A alegria de estar o dia do Senhor diante dele, com o devido respeito, com o espírito, com o corpo e com a alma. A instituição do domingo contribui para que todos gozem do tempo suficiente de repouso e lazer, que lhes permita atender vida familiar, cultural, social e religiosa. Todo cristão deve evitar impor ao outro, sem necessidade, o que impeça de guardar o dia do Senhor. Se o cristão que fizer isso, ele está cometendo pecado. Então ele tem que saber que o dia do Senhor é o dia realmente de respeito, o dia de amor, o dia de fidelidade a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A liturgia de hoje, desta quinta-feira, ela vem nos mostrar uma realidade fantástica em nossas vidas. Como é que nós devemos fazer a mudança de vida, a metanoia, a mudança verdadeira dessa nossa consciência e do nosso coração para Deus. A primeira leitura, ela nos fala, é Isaías, não é Isaías, a primeira leitura é Juízes 13, 2, 7. E seguinte, 2, 7, 24 e 25a. É do livro dos Juízes. Naqueles dias havia um homem de Sará, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Tu és estéril e não tivestes filho, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho, nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi dizer ao seu marido: Veio visitar-me um homem de Deus, cujo aspecto era terrível como o de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou o seu nome. Ele disse-me: Conceberás e darás à luz um filho. De hoje em diante, toma cuidado para não beberes vinho, nem licor, e não comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. Veja, nós conhecemos a história do livro dos Juízes, que é a história de Sansão, onde muitas vezes, na minha infância, talvez na sua infância também, tenha visto falar de um jovem que não cortava o cabelo, a força era no cabelo, porque veja que no livro dos Juízes ele diz que o anjo do Senhor veio a mulher que era estéril, e lá diz a ele: olha, você vai ter um filho, e esse filho, ele não vai conhecer navalha no cabelo, você não vai cortar o cabelo, e ele vai ser um
daqueles que vai começar a reinar, assim, a combater os filisteus e ajudar Israel a trazer pessoas para o reino de Deus. Vai trazer realmente com sabedoria, porque ele foi enviado por Deus, ele veio de uma pessoa já, com certeza, que necessitava, pedia, e aí Deus concedeu e mandou para ele, para ela e para o esposo, esse filho, e diz que ela não, desde o ventre, ele era consagrado. Ela não podia tomar bebida fermentada, nem alcoólica, nem tomar vinho, ela não podia nem comer coisas impuras, porque ele já estava consagrado ao Senhor desde o ventre da sua mãe. É uma história integrante e repleta de significado, que envolve um casal improvável, uma promessa celestial e um destino devidamente traçado. Este capítulo, situado no Antigo Testamento da Bíblia, é o verdadeiro tesouro de narrativa e simbolismo que nos convida a adentrar em um mundo onde a conversão divina se entrelaça em nossos corações. Veja, Israel estava sendo perseguido. Israel passa por 40 anos sob cativeiro dos filisteus. Um anjo apareceu a esta mulher, Manoá, e lhe promete um filho que começará a libertar Israel. O anjo do Senhor aparece novamente e acende uma chama no altar. Nasce Sansão, e o Espírito do Senhor se manifesta nele. Sansão. A história de Sansão nos ensina como os desejos da carne podem nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. Sansão, um homem escolhido por Deus e dotado de uma força extraordinária, foi traído por sua própria fraqueza diante da tentação. Sabemos que ele foi cortado o cabelo dele e ele perdeu as forças. Deus disse que não era para cortar o cabelo de Sansão, ele consagrado a Deus. A trama gira em torno de um casal chamado Manoá e sua esposa, cuja história começa com a dolosa aflição da infidelidade. No entanto, a despeito da circunstância adversa, eles são escolhidos por Deus para desempenhar um papel fundamental na história de Israel. A reviravolta ocorre quando um mensageiro celestial revela à mulher que ela receberá e dará à luz um filho que será especial e destinado realmente a ter esta certeza deste amor e para ajudar o povo de Israel. No capítulo 13 de Juízes, nos lembra da importância da fé e a obediência da confiança na vontade divina, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Além disso, ele nos oferece um vislumbre de sabedoria de Deus sobre o curso da história humana, utilizando pessoas comuns como instrumento do seu plano de salvação. Veja, Deus pode estar lhe usando agora, nesse momento, meu irmão, para salvar um outro. E pode estar me usando para salvar vidas, usando vocês para salvar a minha vida e a vida de outros. Claro, nós devemos ter esta fé, acreditar e pedir a Deus realmente com sabedoria, com força, na certeza que Ele vai nos ajudar a mudar este ritmo de circunstâncias que muita gente pensa que não vai ter fim, mas Ele faz como Ele fez com essa mulher, e faz nascer Sansão para que salve ao povo de Israel. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: por favor, não vá embora, ainda espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. O anjo conversando com ela e ela pensando que era uma outra pessoa, e uma pessoa comum, ela não sabia de onde veio, só achou ele com o espírito, com o jeito de anjo, como ela diz a seu esposo, mas aí ela ainda chama ele para comer, pensando que é uma outra pessoa normal, ele era um anjo do Senhor. Só perceberam depois que ele subiu e eles viram ele subindo. Pois bem, meu irmão e minha irmã,
esta sabedoria, essa reflexão, dessa passagem do Evangelho, nos traz à tona um pensamento muito rico que nós devemos nos conscientizar, que é o pensamento de estar na casa de Deus, como ele nos chama nos mandamentos. Ele nos chama a vivenciar os dias de preceitos. E nós devemos vivenciar o dia do domingo na casa de Deus. E aí nós vamos caminhando, dia após dia, nos entregando na mão de Deus. O Salmo, que é muito rico também, o Salmo 70, ele nos... Eu vou ler o Salmo e depois a gente vai dar uma pequena pincelada sobre ele. Minha boca se encha de louvor para que eu cante vossa glória. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios. Porque sois o Senhor Deus, minha esperança, em vós confio, desde a minha juventude. Sois meu apoio, desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Cantarei vossos portentos, ó Senhor. Lembrarei vossa justiça sem igual. Vós me ensinaste desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Veja Davi, quando escreve este salmo, Davi sempre faz um cântico ou uma poesia nos salmos. E este salmo, ele nos mostra uma sabedoria muito grande. O salmista apresenta como pobre, necessitado, dependente de Deus. É uma oração de Davi que pede a Deus ajuda urgente e socorro. Ele deseja que nenhum daqueles que buscam a Deus sejam afastados, sejam frustrados. É o que o salmista, é o que o Davi, no seu salmo, ele pede a Deus. Encerra o salmo com a promessa de que os fiéis serão salvos. Todos os fiéis serão salvos. Como um apelo para que as pessoas se alinhem com a vontade de Deus, que é o único capaz de salvar e proteger a todos. Concentração, fé e esperança para que a graça seja alcançada. Veja que nós que temos fé, que temos esperança, acreditamos em Deus. Desta forma, Davi demonstra a sua dependência a Deus. Ainda no mesmo verso, o rei volta a clamar por urgência, enquanto reafirma a sua fé a Deus para com as pessoas. Veja, somente Deus pode atender às nossas urgências. No momento mais difícil da sua vida, clame a Deus. Implore que Deus lhe dará a resposta. Quando Davi sofria, ele sentiu prazer, considerado o sofrimento desse justo, merecido. Quando Davi foi vítima da maldade dos outros, eles aplaudiram. Há uma linha de divisória muito fina nesse salmo. Por um lado, pede para que afaste da humilhação e que afaste seus inimigos. Veja, a situação desse salmo é semelhante ao Salmo 40. Lá nós temos uma oração para livramento. Aqui nós temos um pedido antes da vida de Davi ao novo, correndo seríssimos riscos. Os inimigos poderiam ser diferentes, mas o tipo de problema era o mesmo. Gente, Má está procurando por toda parte a prejudicar, como estavam procurando matar o rei Davi. O recurso utilizado por Davi foi trazer à memória a antiga e boa palavra de Deus. Lembrou-se de que já havia acontecido algo parecido, buscou na memória a lembrança do livramento de Deus. Então orou pedindo que o Senhor Deus livrasse de novo depressa. Como ele fez lá no Salmo 40, que parece ter sido Saul que estava querendo matar. Agora ele acha que é o seu filho Absalão. Em todo caso, a situação era tão desesperadora, tão mais desesperadora, que Davi não orou ao salmo todo, orou só em parte. E você, meu irmão?
Está orando nesse momento? Está pedindo realmente por esta misericórdia de Deus? O que é que você está fazendo na sua vida? Entregue-se inteiramente a Deus, para que Ele, como Davi, ore, peça, converse com Deus, pode ter certeza que Ele te escuta, que Ele fará realmente o milagre acontecer na sua vida, meu irmão e minha irmã. Agora nós vamos ao Evangelho, que é muito rico. Este Evangelho é realmente de uma pureza, E ele também, como aconteceu no livro dos Juízes, que veio uma mulher estéril e deu luz a um filho, Sansão, que foi o anjo que veio, Deus enviou, e que nasceu um homem para salvar Israel, para fazer com que Israel se tornasse mais livre. Agora também, neste Evangelho, ele vai nos mostrar realmente uma outra situação também de uma mulher estéril, já velha, de idade avançada, em que dá à luz um filho, que é aquele que vai aplanar os caminhos do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. No dia de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abiá. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos, a todos os ensinamentos das ordens de Deus. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo a função de sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo, conforme o costume dos sacerdotes. Ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegres e felizes, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e com o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como tereis certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhe, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e que ficava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses.
Ela dizia: eis que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, como nós estamos vendo esta história rica, maravilhosa, linda, da mãe de João Batista, Isabel, do pai de João Batista, Zacarias. Era sacerdote, vivia no templo, eram temente a Deus, eram pessoas que rezavam, que oravam, e ela, Isabel e Zacarias, eram um casal que vivia na época do rei Herodes, na Judéia. Ambos eram justos e obedeciam fielmente aos mandamentos de Deus, mas não tinham filhos. No entanto, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e anunciou que Isabel daria um filho, que deveria ser chamado de João. O anjo também disse que o filho seria grande diante de Deus, cheio do Espírito Santo, que muitos israelitas voltariam para o Senhor, para a casa de Deus. Zacarias, no entanto, não acreditou nas palavras do anjo e perguntou como poderia ter certeza. O anjo respondeu que Zacarias ficaria mudo até que as coisas acontecessem, pois ele não acreditou. Imagine, Zacarias não acreditou na presença do anjo que Isabel iria ter um filho, já na velhice. Então ele pegou e fez com que ele ficasse mudo e só revelasse depois que as coisas acontecessem, o nascimento de João Batista. Quando Zacarias saiu do santuário, o povo estava admirado com a sua demora, e ao vê-lo compreendeu que ele tinha tido uma visão. Zacarias falava por sinais e continuou mudo. Algum tempo depois, Isabel ficou grávida, escondeu-se durante 5 meses, e também esse trecho nos mostra que a ajuda diante de Deus, que nada para Deus é impossível. Também pode ser que Deus não esqueça de seus filhos nunca, aqueles que obedecem, que sentem esta alegria de estar com Deus. Isabel, ela confiante em Deus. Zacarias também, Deus concedeu e deu a ele também a alegria de ter um filho na velhice. Terás uma grande alegria e muita gente vai se alegrar também com esse nascimento. O teu filho será grande diante de Deus, não beberá bebida alcoólica, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Fará com que muitos eleitos voltem para a casa de Deus, voltem para a casa do Senhor. Veja que para Deus nada é impossível. Essa história de Zacarias e Isabel ensina-nos que jamais devemos perder a esperança, porque nada é impossível para Deus. Era um sacerdote da 8ª classe, ou seja, lá tinham 24 grupos estabelecidos, ele era do 8º. O regulamento dos turnos caiu neste dia que foi Zacarias, que foi para o templo para fazer o incenso para levar a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, nunca se esqueça que todas as graças Deus ele faz derramar na sua vida e na minha vida. Que Deus realmente nos conserve na dignidade, no amor, que nos faça realmente nos debruçar diante de si. Que façamos com que nós nos ajoelhemos, que nós rezemos constantemente neste amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reis, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você que está nos assistindo, sobre sua família, sobre todos nós, a bênção do Deus rico e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Ficai em paz, Deus abençoe e até a próxima semana.